vejam a tua glória, vejam a transformação que o Senhor pode fazer nos corações. Amém. É para isso que estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te engrandecer e fazer com que o teu nome seja adorado pelas nações. Nós te louvamos em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Podem sentar. Obrigado ao nosso Ministério de Louvor. Eu vou, neste momento, fazer a composição de uma nossa mesa e nós precisamos respeitar o decreto municipal da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, que é o distanciamento mínimo de 1,5 metro, pelo menos. E aí nós vamos fazer a composição da mesa com algumas pessoas. Eu estarei presidindo essa mesa como presidente do SETA, eu, pastor Domingos Sávio Salles de Araújo. Eu quero convidar aqui o vice-presidente, o pastor Gerson Moura Martins, que é o pastor desta igreja, e quero convidar também o pastor Danilo da Rocha Reis, ele que é o coordenador do SETA, Seminário Teológico da AME Vale. E estamos somente aguardando a chegada do pastor Irimar Mariano Nunes, pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Cordovil, no Rio de Janeiro. Houve um acidente na rodovia Presidente Dutra, e associado à chuva, então fez com que ele se atrasasse, mas ele já está chegando. Até a chegada dele, nós vamos realizando, então, todas as coisas que nós precisamos realizar. Como eu disse, nós estamos também, por conta do decreto municipal e por conta da pandemia, tomando todos os cuidados. Por isso você não vai ver tanta gente assim ocupando os microfones, porque os microfones são identificados, cada qual só pode usar o seu próprio microfone, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa abertura, e quero convidar, respeitando também, logicamente, o distanciamento e tudo mais, eu vou me sentar, e quero convidar para dar a continuidade, falando sobre o breve histórico do nosso seminário do SETA, o pastor Gerson Moura Martins. Tá certo? Deus nos abençoe, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Agradecemos a todos que se esforçaram para estar conosco aqui, entendendo a importância, o marco desse momento histórico para o nosso seminário, onde nós assumimos, com todas as nossas forças, a missão de formar obreiros para a seara do Mestre. Estamos vivendo um tempo em que tem se buscado muito a formação de teólogos, a concessão de diplomas. E nós não temos absolutamente nada contra isso. Se você deseja um diploma reconhecido pelo MEC, nós temos muitas faculdades a fornecer. Mas esse não é o objetivo do SETA. O objetivo do SETA é formar obreiros para atuar na igreja local, para servir aos irmãos e servir à igreja, para serem enviados, obrigado, querido, para serem enviados aos campos missionários e fazerem a diferença. Então, você que escolheu estudar no SETA, você quer ser um obreiro, alguém que vai poder ser bênção na sua igreja. Quero também agradecer a presença dos professores, todos aqueles que aceitaram esse desafio de fazer esse trabalho voluntário. E eu quero, nessa hora, compartilhar um pouquinho da história do SETA. O SETA foi fundado no dia 19 de fevereiro de 2010, pelas igrejas congregacionais da UIECB no Vale do Paraíba, a AME Vale. Nessa época, por força do destino, da coincidência, eu era o presidente da região e estávamos num projeto decenal de crescimento, e um dos objetivos do plano era formar obreiros. E nós formamos muitos obreiros. O SETA funciona ininterruptamente
Desde esse dia, a aula inaugural aconteceu dia 1º de março de 2010, foi aqui mesmo onde vocês estão. Na época, pregou a palavra o presidente da UIECB, o pastor Oswaldo Lopes dos Santos. Desde então, o seminário funciona e diversos pastores e obreiros já passaram por aqui. Nós temos, inclusive, alguns pastores que hoje pertencem ao quadro de ministros da UIECB e que fizeram matérias do SETA. Nós temos aqui o pastor Danilo da Rocha Reis, pastor Elísio Rodrigues Martins, que hoje é pastor de Passa Três, pastor João Batista Filho, da Igreja de Piraí, pastor Everton Antônio Alves, pastor Adilson Rabelo Gomes, está conosco aqui, pastor Levi de Macedo Amaral, que está lá em Campos do Jordão, e diversos outros pastores de denominações co-irmãs, que o SETA ajudou a formar e que hoje já estão servindo ao Senhor. Desde o dia 12 de dezembro de 2020, bem recente, a supervisão do SETA foi transferida para a Igreja Água da Vida, numa Assembleia Extraordinária do Conselho Teológico. As igrejas da AME Vale, por unanimidade, aceitaram a transferência do seminário para a nossa igreja. Então, a administração ficará mais restrita, mais estreita, e nós poderemos coordenar melhor. Mas o seminário continua com as portas abertas para todas as igrejas da AME Vale, para as igrejas de todas as denominações, e agora também, com a nossa plataforma virtual, poderemos receber alunos de todas as denominações, de todo o Brasil e até do mundo. Nós oferecemos um curso de bacharel avançado em 5 anos, mas a cada ano os alunos serão certificados. O primeiro ano, que são 540 horas, é o curso de aperfeiçoamento de líderes. As matérias visam preparar os alunos para trabalhar na igreja local, o dia a dia da igreja, a liturgia, a gestão eclesiástica, evangelismo, discipulado, enfim, 540 horas preparando os irmãos para servirem à igreja local. Ao final do primeiro ano, os irmãos receberão o diploma do curso de aperfeiçoamento de líderes. Ah, mas eu quero me preparar mais. No segundo ano é voltado para o treinamento missionário. O aluno vai ser preparado para assumir uma congregação, assumir um campo missionário. Ele vai poder gerir uma igreja já longe da sede. E todo o currículo é voltado para isso. No terceiro ano, nós formamos o básico em teologia. Os irmãos, no terceiro ano, já terão uma formação muito boa para ser um professor de escola dominical, para ensinar doutrinas, ensinar teologia básica na sua igreja. No quarto ano, é o bacharel em teologia simples, que se assemelha a uma licenciatura. O objetivo aqui é formar professores, não só para o SETA, como também para outros seminários. Quem não tem ambição de ser um pastor, de uma denominação que exige uma carga horária mínima, ao final dos 4 anos, a carga horária é de 2.160 horas, os irmãos estarão plenamente aptos para serem ordenados e assumir a sua igreja. E quem quiser ir até o final, poderá fazer o curso bacharel avançado, que são 2.700 horas, e esse número contempla o número de horas mínimas exigida hoje pela nossa denominação, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Os cursos serão ministrados da seguinte maneira: semipresencial, onde os irmãos estudarão aqui nas sextas-feiras, de 7 às 10h30 da noite, e por meio de uma plataforma virtual. Mesmo os irmãos que vão estudar aqui também terão acesso a uma plataforma virtual. O coordenador, o pastor Danilo, vai dar detalhes daqui a pouco como vai funcionar isso. E se a pessoa quiser também fazer o curso totalmente por EAD, a nossa plataforma está em construção, está quase pronta, e nós acreditamos que na sexta-feira, que é a primeira aula, nós já teremos o link disponível e vamos mandar para todos. Se você deseja informação, você pode deixar seu comentário aí no chat, ou você pode pedir pelo telefone DDD 24 999 928997. Nós mandaremos o link para você ali na plataforma virtual, poder fazer sua matrícula, mandar os documentos e fazer as matérias, fazer as avaliações, tudo por ali mesmo. Então, de qualquer lugar do Brasil, as pessoas vão poder estudar no SETA.
O nosso seminário ele tem personalidade jurídica, ele tem o seu CNPJ, 24.053.557.0001.59. E o seu estatuto é registrado no cartório do primeiro ofício da comarca de Volta Redonda, sob o número 8321, no livro A90. Então, o nosso seminário tem personalidade jurídica, você vai receber um diploma e um histórico escolar de um seminário que existe no mundo jurídico e vai poder te habilitar. Os professores são pessoas também comprometidas com Deus, com o reino, todos têm formação teológica, aqueles que vão ministrar as matérias teológicas. Temos uma psicóloga, temos uma professora de música, muitos alunos são egressos do próprio SETA, foram preparados aqui e agora estão voltando para dar aula. Eles serão apresentados também pelo nome daqui a pouco. A diretoria da igreja é composta pelos irmãos da própria igreja, conforme reza o novo estatuto, e a supervisão é feita por um conselho teológico que é composto pelos pastores e pelos membros em plena comunhão da igreja Água da Vida. A mensalidade custa R$ 80. São 12 parcelas de R$ 80 para quem quiser estudar no SETA. Os membros de igrejas congregacionais da UISB têm um desconto automático e pagam R$ 50. Os alunos que já estão em curso não serão de maneira nenhuma atingidos por essa alteração. Os alunos que têm bolsa, os alunos que pagam valores diferenciados vão poder caminhar até o final. E também o seminário analisará pedidos de bolsa, porque o nosso objetivo não é ter lucro, né? Inclusive a finalidade social do seminário não é ter lucro, é formar obreiros. E já formamos muita gente aqui que não pagou um centavo pelos 5 anos de curso que nós demos. Os professores são voluntários, o seminário funciona nas dependências da igreja também, sem que seja cobrado nenhum tipo de despesa, e nós ouviremos com alegria, com atenção, o seu pedido de um eventual desconto ou de uma bolsa. Nosso coordenador vai analisar tudo isso. Esse é o seminário, é o SETA. Vai se chamar, com a reforma estatutária, Seminário Evangélico Teológico Água da Vida. E nós esperamos que todos vocês gostem de fazer parte da família SETA e que daqui a 5 anos, muitos obreiros, né, com uma formação boa, uma formação capaz de preparar você para ser bênção na sua igreja ou aonde o Senhor te colocar. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao pastor Domingos, que está dirigindo essa cerimônia, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amados irmãos, o pastor Irimar Mariano Nunes acabou de chegar, ele já está aqui conosco na dependência da nossa igreja, e nós vamos neste momento fazer um momento de oração pelo nosso seminário, pelo desafio que é, como disse o pastor Gerson, o nosso propósito aqui é formar obreiros, capacitar obreiros, e nós sabemos que a própria palavra já nos recomenda isso, que a seara é grande, mas faltam obreiros, aqueles que querem de fato assumir o compromisso e o desafio de estar à frente. Nós queremos capacitar esses obreiros, então nós vamos orar pelo nosso seminário, nós vamos orar para que esse ano seja um ano de fato em que o despertamento para a obra aconteça no coração das pessoas. E o SETA estará de portas abertas para receber as pessoas, não somente presencial, como disse o pastor Gerson, mas também EAD, né? O estudo à distância. Então nós vamos orar neste momento. Eu quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos, a reclinar a tua cabeça, e nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. E após essa oração, nós estaremos aguardando a chegada do pastor Irimar, que ele estará ministrando essa aula inaugural. Vamos orar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, porque toda essa obra, Deus, começou com o Senhor mesmo. Foi o Senhor mesmo quem chamou pessoas para estar próximas a Ti, e os chamou de apóstolos, e os ensinou, e andou com eles por 3 anos, numa jornada
mostrando a eles que eles seriam muito mais do que aquilo que eles estavam pensando. Eles seriam pessoas desafiadoras, pessoas que iriam levar o teu evangelho, levar a tua palavra, levar o compromisso com o Senhor avante. Louvado seja o teu nome, Pai, porque isso alcançou, inclusive, as nossas vidas. Se hoje nós estamos inseridos num contexto de igreja, se hoje nós estamos inseridos num contexto de família do Senhor, é porque o Senhor preparou pessoas antes de nós, que anunciaram a tua palavra com intrepidez, com ousadia, e quando eles sentiram em seus corações o chamado para a obra, o Senhor mesmo preparou pessoas que ministrassem, que ensinassem, que doutrinassem, que mostrassem, que aconselhassem o verdadeiro caminho. Nós te louvamos, Pai, porque esta obra que realizamos, nós dependemos muito mais de Ti, do que a nossa própria capacidade intelectual, da nossa própria sabedoria. Se não for o Senhor, ó Deus, a falar ao nosso coração, se não for o Senhor a ministrar em nossas vidas, Pai, nós não teríamos condições de transmitir a verdade do Senhor, que transforma, salva, liberta e faz o ser humano ter uma nova noção, uma nova dimensão da vida. Abençoa, Deus, toda a estrutura do nosso seminário, os professores que terão o desafio, ó Deus, de transmitir a verdade do Senhor, e os alunos, ó Deus, quando eles chegarem para as aulas, que eles possam vir desprovidos de conceitos e preconceitos, Pai, mas que eles possam vir, ó Deus, ávidos, desejosos de aprender, de ter uma comunhão, de estar contigo, Pai. Obrigado, Senhor, por este grande desafio. Obrigado, Pai, por esse grande esforço que estamos fazendo. Sabemos que é um esforço, Pai. Sabemos que nós temos muitas coisas ainda para vencer. E o Senhor há de nos ajudar, Pai, para que tudo seja feito. E ao final de tudo, nós possamos dar ao Senhor toda a honra, glória, louvor e adoração. Pai, abençoa o teu povo, abençoa os alunos, abençoa os professores, abençoa a nossa estrutura. Cuida de tudo, Pai, porque queremos fazer tudo isso para que o teu nome seja adorado, exaltado e glorificado. Obrigado, Pai. É a oração que eu faço neste momento, com gratidão no meu coração, com o perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. O pastor Irimar Mariano Nunes, ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Cordovil. Chegou aqui agora, olha só. E aí, eu sou suspeito para falar, que é mais um nordestino nesse altar. Eu sou cearense e você é potiguar? Potiguar, Rio Grande do Norte. É ali pertinho, coladinho, nós dois. Pastor Irimar, ele já está liderando a Igreja Congregacional de Cordovil há muitos anos. É uma pessoa que nós temos um contato e uma aproximação muito boa. E ele aceitou esse desafio dessa aula inaugural, e ele estará, neste momento, se apresentando, falando com vocês, falando com você que está na internet, nos assistindo também, e você vai poder ter uma boa aula neste momento. Como eu disse, o distanciamento faz com que a gente possa fazer somente o revezamento da posição aqui. Vou retornar, o pastor Irimar vai pegar um microfone e estará ministrando essa aula a vocês. Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É uma alegria estar aqui para esse início. O seminário SETA já conhecido. É um seminário que lutou para se firmar, lutou para manter o ensino teológico, e o resultado tem sido satisfatório, graças a Deus. Eu estava no conselho do DET quando esse seminário começou, então, a formar seus alunos, e nós acompanhamos de perto toda essa tramitação de documentação, e hoje o Seminário SETA é um seminário que está firmado, graças a Deus, né, irmãos?
E nós esperamos que essa nova fase híbrida, também EAD, venha a ser uma fase muito abençoada, não só aqui na área dos irmãos, mas em outras regiões, até porque nós estamos divulgando também lá em nossa região, e a tendência é termos aí mais alunos. Nós enfrentamos hoje uma dificuldade para chegar aqui, 2h30 de engarrafamento, desde a Brasil até próximo ali a Queimados, não é? Engarrafamento, já não consegui mais ficar dentro do carro. Mas aí quando falou que nosso horário era 8h30, 20h30, aí a gente decidiu vir embora, né? Continuar a caminhada. Espero que seja satisfatório para todos nós. Vou pedir a vocês para se colocar de pé, só um momentinho, para pegar a sua Bíblia aí, e nós vamos ouvir um texto, e depois nós iremos falar sobre esse texto, e espero trazer algo da parte do Senhor para os vossos corações e ensinamento da palavra de Deus. Vamos orar primeiro, depois vamos ler a Bíblia e depois vocês vão sentar e eu continuo de pé. Tá bom assim? Uma boa troca, né? Oremos então. Senhor, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por estar em um lugar que nós acreditamos nesse ensino teológico. Obrigado, Deus, porque nós acreditamos que aqui há pessoas comprometidas em ensinar a Tua palavra, Deus, para que os alunos, ó Deus, possam ter recursos para que o seu chamado seja um chamado trabalhado segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Certamente, Deus, dificuldades vão aparecer, mas nós cremos, pelo poder de Deus, que tanto a direção do seminário como professores e alunos conseguirão vencer todas essas dificuldades. Amém. Colocamos diante do Senhor esse texto que vamos ler e o Senhor nos dê a compreensão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 4. E nós vamos ler esse texto aqui e depois os irmãos vão sentar e nós vamos comentar sobre ele. Êxodo capítulo 4, verso 1 apenas, e você vai deixar aberto aí e nós vamos falar sobre esse capítulo aqui. Muito bem, o verso 1 diz, então, a minha versão um pouco diferente da dos irmãos, tá? Então Moisés respondeu dizendo, mas eles não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão, o Eterno não apareceu a ti. Poder sentar? Amém, vamos lá. A aula inaugural ela é muito importante. É o começo de um ano letivo e também uma inspiração para os nossos corações. Em 1990, eu estava no Seminário Congregacional do Rio de Janeiro, no externato, para assistir à aula inaugural, e na hora que o irmão professor estava proferindo a palavra de Deus, dando a aula inaugural, eu me senti chamado para estudar a palavra de Deus. Eu fui à aula inaugural acompanhar um amigo. E depois daquela aula, eu então permaneci, dali mesmo fiz a matrícula e permaneci, e fiquei 4 anos estudando a palavra de Deus. O professor que estava dando a palavra inicial era o pastor Joel Leitão. Já ouviram falar dele? Já, saudosa memória. E ele, depois de proferir a palavra de Deus, fez então uma oração, e depois da oração foi que ele falou assim, se você se sente chamado, vá ali na secretária, dê seu nome e faça o seminário. E essa palavra foi diretamente para mim. E naquela noite, naquela aula inaugural, ele falou sobre chamado. E eu, nesta noite aqui, também decidi falar sobre chamado em um texto diferente do que ele falou naquele tempo, mas eu fiquei bastante interessado
de ministrar na vida de vocês sobre a questão do chamado. Quem aqui é aluno, primeiro ano, ou segundo, ou terceiro, ou quarto, já é aluno do seminário? Levante a mão, só para ter uma ideia aqui. Ok. Muito bem. Esse texto, nós vemos aqui um contato do Senhor com Moisés, mas este contato, esse relacionamento, essas palavras, esse diálogo aqui, vai levar a pensarmos na questão do chamado, da nossa vocação. E pensando neste viés, nós podemos voltar e pensar assim: José teve algo semelhante da parte de Deus. Deus foi ter com José. José teve o seu chamado, obedeceu o chamado, sofreu no seu chamado, Deus esteve com ele no seu chamado e ele cumpriu a sua missão. Aprendeu da parte de Deus, sofreu o que tinha que sofrer, recebeu o que tinha que receber, mas levou o seu chamado até o fim. Moisés vem depois, e Moisés também é chamado, daqui a pouco falo sobre ele. Depois Josué. Josué também recebe o chamado do Senhor, aprende também, ele foi, para mim, o aluno exemplar do seu tutor, Moisés. E depois daquele momento, nós vemos, depois de Josué, nós vemos uma outra fase dominar, que é a fase dos juízes. E aí tem vários, mas destaco aqui um deles, Sansão, que teve problema com o seu chamado. Depois, nós temos um conflito no meio do povo, um conflito de liderança, um conflito de quem vai nos liderar, um conflito de olhar para o lado e ver como uma outra nação se comporta, e a nação de Israel começa a desejar um outro estilo de liderança, e vem, então, os reis. Ali, com os reis também, atuando em liderança, nós vemos também o surgimento também dos profetas. E depois dessa grande fase dos profetas, o Senhor Jesus vem e faz menção a João Batista como profeta do Senhor também. Mas no Novo Testamento você já vê ali o Messias chegando, e depois do Messias você vê a igreja surgindo em Atos. E aí vem a atuação dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, dos líderes da igreja primitiva, e vem todo um povo, desde o chamado lá de José até o finalzinho ali dos apóstolos de Jesus, da igreja primitiva, mas todas essas questões envolvem aquilo que nós falamos, chamamos de chamado e vocação, aquilo que mexe conosco. E isto não é só no início, isso também é no meio da missão e no final da missão. Essas coisas de Deus mexer conosco e sentirmos dificuldades, elas norteiam a nossa vida constantemente. Então, há dificuldade para começar, há dificuldade para continuar e há dificuldade para terminar. Em 1990, eu entrei no seminário. E em 1992 eu tive uma crise querendo deixar tudo. Deixar tudo. E quando eu quis deixar tudo, aí uma igreja foi e me colocou em um encontro de jovens. Eu ficava 2 dias no CIEP. Num conforto maravilhoso. Falar CIEP, né? Um conforto maravilhoso. E ali nós tínhamos ali uma série de movimentações. E para encerrar aquele encontro veio o Paulo César, o PC, lembra dele? Já também só das memórias? PC, Paulo César, Graça e Paz, né? E que ele cantava aqui, eu cheguei aqui pela graça. E naquele finalzinho de encontro, ele disse assim: você que está pensando em desistir, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Já se passou um tempo
mas o tempo é de continuar na missão que você recebeu, no chamado que você recebeu. E aquela palavra foi dada e eu me senti totalmente constrangido. Eu lembro que eu chorei muito no encerramento daquele congresso. E quando terminou, eu voltei para o seminário reavivado. E aí eu, então, consegui ir à frente e terminar, então, o seminário. Aí vem, no final do seminário, vem a crise: para onde vou? Eu comecei a estudar, eu tive uma crise no meio, terminei os estudos, agora para onde eu vou? Aí veio os nossos colegas de turma, cada um arrumando uma igreja para pastorear, para ser presidente de igreja. E eu me sentia incapaz de liderar uma igreja, mesmo que formado. E aí o Senhor, então, coloca-me para ser auxiliar de um outro pastor, e a esse pastor fui auxiliar durante 2 anos. E depois de 2 anos, eu estava assumindo a igreja que aquele pastor era o pastor presidente. Observei também, às vezes fico pensando no chamado, e fico pensando na turma, onde estão todos, e somente 2 dos 15 estão pastoreando. Eu e o Antônio Felisberto. Os demais todos, alguns já até abandonaram a fé, outros estão desigrejados, outros estão sentados no banco de uma igreja. E aí eu fico pensando, o bom é viver de forma integral nos sentimentos que o chamado envolve. Aí eu quero que vocês deem uma olhada para o texto. Moisés, ele abre o coração e é corajoso, porque ele faz isso mesmo tendo uma grande experiência com Deus com relação à sarça que ele vê se queimar e não se consumir. Mesmo depois dessa experiência, o Senhor confronta ele, chama ele, vem estudar no SETA. Claro que não foi assim, né? Só estou dando um exemplo. Vem estudar, e aí ele chega e diz, olha, começa a ter uma certa resistência. Mas em nenhum momento nós estamos vendo aqui Moisés falar de coisas que podiam prejudicar a sua missão, o seu chamado, a sua vocação. Mas nós estamos aqui observando que na questão de Moisés, nesse texto, podemos pensar em algumas coisas que envolvem o nosso chamado. Várias. E então eu quis dar destaque a 2 delas. E a primeira dela é que o Senhor, quando conversa com ele aqui, está dizendo para ele, olha, eu chamei você. O chamado se encaixa perfeitamente em sua vida. Então, o chamado começa com essa vontade. E Moisés, quando o Senhor começou a falar com ele sobre a missão, Moisés então começa a perguntar quem é que vai assumir isso. Quando eu chegar lá, eu vou falar em nome de quem? Eu vou dizer quem? Porque eles vão dizer que eu não conheço o Senhor, que eu não estive com o Senhor, que eu não vi o Senhor. Esse é o papo de Moisés aqui, do texto. E analisando o texto, no verso 2, o Eterno disse para ele, que é isso que você tem na mão. Então, Deus começa a trabalhar com Moisés aqui a questão de algumas experiências no chamado que é feito para ele aqui, nessa fase, nesse texto. O Senhor começa então a dar para ele 3 experiências, e ele vai estar diante dessas 3 experiências só para reforçar o chamado que o Senhor está fazendo a ele. Eu sou é quem está te enviando. O Deus Todo-Poderoso é quem está enviando você. Quem chamou você para estudar foi o Senhor. Quem chamou você para sentar na cadeirinha lá, para pegar a Bíblia, pegar a caneta, pegar o comentário bíblico,
pegar lá o Berkoff, começar a ler esse monte de texto, essas páginas todas, foi o Senhor. E se você falar assim, mas eu estou cansado, porque eu trabalho durante o dia, mas eu tenho dificuldade, o Senhor, Ele vai começar a agir na sua vida, como agiu na vida de Moisés, para lembrar que Ele fez uma coisa aos seus olhos impossíveis e você não deixou aquilo penetrar em seu coração. A sarça pegou fogo, ele viu uma coisa maravilhosa, o Senhor disse, tira a sandália, porque o lugar que você está é santo, vem esse relacionamento ali, mas lá na frente o Senhor dá a ele mais 3 novas experiências. Depois você pode ler o texto. Ele dá 3 novas experiências para Moisés. Joel Leitão, em uma de suas aulas, já no 2º ano, ele deu aula até o 2º ano para a gente. E ele estava dando aula sobre pastoral e disse, não há condição de ser pastor sem ter fé. Você precisa ter fé. E para ter a fé, você precisa ter experiência com Deus. Alguma coisa que você teve com Deus, não é o que o outro teve. Não é o que Moisés está tendo. É o que você tem que ter alguma experiência com o Senhor. O texto aqui, você vê antes o Senhor trabalhando com ele a questão de se revelar para ele. Mas agora, quando ele é chamado para cumprir uma missão, ele diz, Senhor, eu não, passa para outro. Senhor, não, eu... E quando ele entende que o chamado envolve ele começa a querer conhecer mais de Deus. E conhecer mais de Deus, quando nós queremos conhecer mais de Deus, aí vem a questão das experiências. É muito ruim você ser pastor sem ter uma experiência de colocar a mão na vida de uma pessoa e ministrar a cura e ver a letra do que você estudou acontecer ali na sua frente. Amém, irmãos? Amém. Não dá para ser um teólogo, não dá para ser uma pessoa que estuda muito a palavra e aquilo não é vivo na sua vida. Não dá. Sabe, agora mesmo indo, eu disse para o pastor Antônio Neri, nós vamos abortar essa missão. É a visão humana, nós vamos abortar a missão. Nós vamos pegar o retorno, então eu resolvi mandar uma voz aqui para o Gerson. Ele mandou de volta. Começando às 19h30, se o irmão chegar às 8h30 aqui, o irmão tem a palavra. Agora é uma questão de fé, porque está tudo parado ainda. O irmão teve fé, mais do que eu hoje. E aí vamos ver. Eu pensando, conversando com ele, a gente conversando o tempo todo, e eu falei, vamos ver. E daqui a pouco, abriu, em Queimados. Abriu e a gente veio embora. Quando eu olhei para o relógio, o GPS falou que a gente ia chegar aqui 20h15. Chegamos antes do horário que ele deu para a gente aqui. São experiências. Joel Leitão, na época, ele falou assim, você precisa ter uma experiência com Deus. Você já teve experiência com Deus? Você já teve uma experiência com o Senhor? Você precisa ter uma experiência com Deus. Eu levantei a mão e falei assim, mas como vou ter experiência com Deus? Eu vou levar quem para frente do mar e mandar o mar abrir? Aí ele falou assim, você já viu o leite ferver? Sim, já. Joel Leitão. Aí ele falou assim, então fala o seguinte, nesse final de semana, você coloca o leite para ferver e diz, Senhor, em nome de Jesus, esse leite não vai derramar. Então, no sábado, eu coloquei o leite lá na casa da minha mãe, era solteiro, sinal de solteiro, e eu fiquei lá e minha mãe balançou a cabeça, dizendo assim, esse menino está louco. Coloquei o leite lá, o leite foi subindo, falei assim, em nome de Jesus, você não vai derramar. Derramou. Fiz isso no sábado, fiz isso no domingo, sujando o fogão, fiz isso na segunda-feira, a aula dele é na terça, fiz isso na segunda, a minha mãe falou assim, hoje você que vai lavar o fogão, antes de derramar. Eu falei assim, mãe, a senhora está sem fé.
esse leite não vai derramar agora. E aí, o leite ficou lá, eu fiquei de frente para o leite, quando ele veio esquentando, veio fervendo, veio subindo, eu falei assim, você não vai derramar em nome de Jesus. O leite derramou. Minha mãe, você vai limpar. Terça-feira, aula. Chego lá, sento. E aí, tiveram experiência com Deus? Aí cada um foi contando alguma coisa lá de igreja, não sei o que e tal. Engraçado, eu fui o único que perguntei para ele. Foi por isso que ele me deu essa missão. Os outros tiveram experiência de culto. E eu, experiência com leite. Aí chegou para mim. E você, Irimar? E a sua experiência? Assim, não funcionou. 3 vezes. Ele falou assim, você não teve fé. Eu falei assim, eu não tive fé. Eu tive fé. Aí ele falou assim, você não teve fé. Tudo bem, sabe o que aconteceu? Ele até veio a falecer depois, né? Eu me formei pastor e eu estava morando em Mesquita, na casa pastoral, que é em cima da igreja. E aí a Keila tinha que descer para dar aula, ela colocou o leite para ferver e ela falou assim rápido, amor, dá uma olhadinha no leite. Desceu. Aí eu olhei para o leite assim, mas só que eu lembrei que eu tinha que ministrar a ceia. Eu esqueci, fui lá, botei gravata, desci e esqueci do leite. Ficamos lá, Keila deu aula, eu ministrei a ceia, voltamos para casa. Cheguei em casa, a Keila estava chorando. Ela veio primeiro, depois eu subi e eu tinha contado essa experiência para ela. E ela chorando, amor, o que foi? O leite não derramou. Ficamos mais de 1 hora lá embaixo. Eu subi, você subiu agora e o leite não derramou. E falei assim, você desligou o fogo, Keila? Desliguei. Era para deixar ligado para eu ver essa maravilha. Mas o leite não derramou. Irimar, o leite não derramou. E lá em prantos, liga para o pastor Décio e fala, que é o pai dela, pastor Décio. Sabe, o nosso Deus, ele não brinca conosco. Ele faz a coisa certa, no momento certo e na hora certa. Moisés, faz o seguinte, Moisés, pega essa vara aí. E ele foi fazendo, e Moisés foi... Aquilo ali era Deus se revelando para ele. Aquilo ali, sabe o que era? Deus passando conhecimento para Moisés. Conhecimento muito além daquilo que ele já tinha no coração dele, que era a ciência do Egito, o conhecimento do Egito, a cultura do Egito. Mas o relacionamento com Deus, o conhecer de Deus, ele começou a ver que ele estava se relacionando com um ser que estava muito, 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 muito além da capacidade dele compreender a majestade desse Deus, a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. Então ele vai abrindo o coração. E quando eu digo ele vai abrindo o coração, é que ele vai dar o segundo passo em relação a esse texto que ele está se relacionando com o Senhor. E o primeiro é, eu estou chamando você. O primeiro passo é esse, Deus está dizendo para ele, eu estou chamando você. Você viu a sarça ali não pegar fogo? Você viu ela não ser consumida, não ser consumida pelo fogo? Mas agora eu estou dizendo para você, venha servir a mim. Deixa eu usar você. Mas quem é esse Deus que eu vou servir? Quem é esse Deus que eu vou seguir? Nenhum de vocês que estão aqui fazendo seminário vão ficar sem fazer nada. O Senhor tem algo que se encaixa perfeitamente na sua vida. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Eu tenho um chamado que se encaixa perfeitamente na sua vida e ninguém pode fazer em seu lugar. É seu, a missão é para você. Eu quero você nesse lugar. Eu quero você aí. Quando terminou o seminário e a igreja que eu era membro ficou sem pastor e ela foi atrás de mim lá na igreja de Mesquita, na praia de Mesquita, ela não veio falar logo comigo, ela foi lá na menina da tesouraria perguntar quanto eu ganhava. Depois que ela perguntou quanto eu ganhava, e na época era meio salário mínimo que eu ganhava, ela veio para mim, a comissão veio conversar comigo, olha, pastor Irimar, nós reservamos para o senhor 2 salários mínimos. Sim, eu não pastoreio por dinheiro.
Qual é o projeto que vocês querem diante de Deus para essa igreja que está morrendo há tantos anos? Aí vocês vêm conversar com um pastor que vocês querem que concorra, falando em primeiro lugar em dinheiro. Não me chamaram para orar, não falaram de projeto da igreja, mas falaram de dinheiro. Mas antes vocês passaram lá no financeiro perguntar quanto eu ganho. E me ofereceram, 2 salários. Pois eu prefiro ficar aqui ganhando meio, porque Deus me quer aqui. Fiquei, o cara até me chamou de bobo, o presbítero, me chamou de bobo. Bobo, ia ganhar 1,5 a mais. Fiquei lá, passamos uma crise na igreja, o meu pastor era o pastor Josué, acabou que ele foi lá para São Paulo, e lá na frente, 6 meses depois, eu continuei com a igreja ali, eu fui eleito pastor da igreja, e naquela igreja fiquei 10 anos. E nesses 10 anos naquela igreja, nós abrimos mais 4 igrejas ali naquela região. 4 igrejas. E mais uma ampliação. E quando deixamos a igreja, 10 anos depois, deixamos a igreja com uma quantidade de membros, graças a Deus. Então, um chamado que se encaixa perfeitamente ali. Então, o que o Egito oferecer para Moisés, Moisés não deve aceitar. É isso que o Senhor está falando para ele. Olha, eu estou chamando você e eu vou dar as condições para você. Vou lhe dar autoridade. A primeira experiência é o cajado. Eu vou lhe dar autoridade. E você não se deixe ser comprado por mais outra coisa, porque eu sou o que te guardo, eu sou o que te protejo e eu sou o que te sustento. Então vai nessa tua força, porque eu vou com você. Aí, a minha relação com Deus é meio assim conturbada. Eu fui reeleito na igreja de Mesquita para mais uma série de 4 anos. Fui reeleito. Completei 10 anos, fui reeleito para mais 4. Quando cheguei em casa, minha esposa na sala chorando, e eu disse, amor, o que você tem? É que eu estou sentindo de Deus já há um tempo que o nosso ministério aqui, eles encerrou. E eu disse a ela, então vamos orar, porque eu tenho sentido isso também. 10 dias depois eu reuni os oficiais e falei assim, irmãos, eu não vou ficar. Para onde o senhor vai? Não sei. O senhor mora aqui, o senhor vai morar onde? Eu também não sei. Mas eu vou entregar a igreja. E aí abri uma comissão e começou a procurar pastor. E aí veio uma senhora lá de Realengo que me ofereceu um apartamento para que eu pagasse somente o condomínio. Morei nesse apartamento durante 5 anos, pagando só o condomínio. Aí eu já mudei. De lá, mesmo pastoreando Mesquita, mais uns 2 meses fiquei à frente da igreja, já mudei e ficava indo de Realengo para Mesquita. Fiz uma viagem missionária. Capotou com o carro, fiquei sem carro. A igreja falou assim, a viagem foi o senhor que sonhou, então a igreja não vai lhe dar outro carro. Passei para a igreja de ônibus, eu e minha família, de ônibus, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí terminou os 2 meses, o pastor tomou posse e eu fiquei sem pastorado. 1 mês depois, veio o Odinal para falar comigo, me convidando para ir para Cordovil. Fui para lá, fui avaliado pelos oficiais, depois pela igreja, entrei lá, já estou há 15 anos em Cordovil, 15 anos pastoreando essa igreja. Mas as dificuldades apareceram, as dificuldades surgiram, a crise do começo veio, mas o Senhor sempre esteve ali dizendo, eu estou com você. É eu que sustento você, sou eu que guardo você, e você pode ir, porque eu estarei com você. Então isso ficou em paz no meu coração, como também começou a entrar paz no coração de Moisés, até que ele se sente à vontade para dizer quem ele é para Deus. No texto, ele diz, que é a segunda fase que eu penso nesse texto, ele diz o seguinte, Senhor, como eu posso ir, porque eu sou pesado em palavras. E aí vem os comentários discutir isso aqui, questão de que era gago, questão que ele
tinha dificuldade de retornar ao Egito e conversar com o faraó e não sei o quê, colocou uma dificuldade. Veja, nós devemos sim, em nosso chamado, em nossa missão, colocar as nossas dificuldades para o Senhor, mesmo que a gente não tenha nenhuma saída para a nossa dificuldade, nós devemos colocar a dificuldade para o Senhor, porque Ele vai nos ensinar a vencer esta dificuldade. Amém? Ele, então, levantou o irmão de Moisés. Não foi Moisés que escolheu, foi o Senhor que disse, eu tenho uma pessoa para lhe ajudar. É assim, na relação com Deus, com relação ao chamado, com relação a esse texto bíblico aqui, o que apresenta é o seguinte: primeiro, eu tenho uma experiência. Segundo, ele coloca dificuldade no verso 1 do capítulo 4. Segundo, o Senhor revela novas experiências. Ele diz, então o Senhor abre e diz quem o Senhor é. Então ele disse quem ele é através das experiências, e aquilo fortaleceu o coração dele para, segundo, abrir o coração. Eu não sei se o seminário aqui tem, mas antigamente o seminário tinha uma pessoa em que os seminaristas podiam ir a esta pessoa conversar. Talvez seja aqui o diretor, talvez seja aqui... deve ter alguém, né? Nesse sentido, do seminarista vai lá abrir o coração, vai lá conversar e receber uma palavra. Nós só fazemos isso quando confiamos nas pessoas. E Moisés começou a confiar nesse Deus profundamente, profundamente. E aí ele diz, Senhor, eu tenho dificuldades. Até a terceira praga, Moisés ainda dependeu do irmão, mas dali em diante ele já tinha vencido esta dificuldade de se apresentar para Faraó, de falar com Faraó, porque o Senhor que proveu a solução, começou também a dar força para ele para vencer a sua dificuldade. É assim, Moisés, como Arão faz, você tem que fazer. Veja, ele está de pé, ele não morreu, ele está aí. E você também tem condições de fazer isso. Então, da terceira, quarta praga em diante, é Moisés que se apresenta diante de Faraó e começa, então, a resolver as situações. E mesmo quando vai dar errado, o Senhor já avisa antes. Olha, isso não vai dar certo. Você vai pedir, você vai falar, mas Faraó não vai abrir mão, ele não vai abrir mão. Ele já disse para Moisés, Moisés fez tudo aquilo, mas o Senhor já havia falado para ele que não iria abrir a guarda. Só lá no final, quando o Senhor tocasse em sua casa e sua família. Isso foi tudo revelado para o homem de Deus, mas ele tinha que seguir todos os processos. Tinha que seguir todos os processos. Quando alguém segue a voz de Deus, mesmo perdendo, ele ganha. Quando alguém segue a voz do Senhor, mesmo enfrentando dificuldades, está chovendo, vou ou não vou para o seminário? O sistema é híbrido, vou ou não vou? É a distância, é mais difícil, porque estudar em casa sozinho, Senhor, seja qual for a dificuldade que você vá enfrentar, pode ter certeza que o Senhor tem uma solução para ela. E é agora, lá no finalzinho desse texto aqui, do capítulo 4, que o Senhor começa a lembrar a Moisés a situação da sarça. E vai dizer assim, olha, não há nada que seja impossível para mim. Eu entro e eu vou garantir para você a solução do problema ou a sua vitória. Eu vou garantir para você. Ponto final. Então, o chamado do Senhor, a minha vocação, que o Senhor trabalha em minha vida, o Senhor tem um momento certo para agir em nosso lugar. Olha o verso 10. No verso 10, e Moisés disse ao Eterno, rogo, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, e nem de ontem, nem desde que falaste a teu servo, pois tenho fala lenta e língua trêmula. Eu, no seminário, quando fui para o seminário,
era bem próximo quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Pensa nisso. Você chega no Rio de Janeiro com a voz bem carregada, com um sotaque bem forçado, com dificuldade de encarar os nossos irmãos ali, mesmo que seja na igreja, que já tinha dificuldade no colégio. Veja, ele falou aqui agora há pouco do Potiguar, né? Aí eu chego lá na classe e toda hora que eu fazia um comentário, alguém dava uma risada. Eram 16 alunos, alguém dava uma risadinha e tal. Até que um dia um professor decidiu fazer algo comigo. Ele me chamou à frente e mandou ler um texto bíblico de genealogia bíblica, com um monte de nome difícil. E eu, no primeiro ano, no segundo mês, e aí eu fui para frente ler e a minha voz não saía, deu um nervosismo, ficou tudo enrolado. Aí, na metade do caminho, ele foi, tomou a Bíblia da minha mão e disse assim: você acha que você serve para ser pastor? Você não serve para ser pastor. Você está aqui para querer ser pastor? Você não serve. Se pudesse ser, era missionário. Depois eu fiquei pensando, será que missionário tem que ser tão desprezado assim também? Mas ele arrasou comigo na frente da turma. A metade da turma também não gostou do que ele fez. Acabou que houve uma denúncia para a direção do seminário. Mas naquele dia eu cheguei em casa arrasado. Arrasado. Mas o Senhor falou comigo, como falei para vocês, no segundo ano, o Senhor falou, não desista. E aí eu me renovei. Quando aconteceu lá no final da turma, eu estava com umas notas, com a nota final bem dos primeiros, acabei sendo o orador da turma, e aquele professor estava sentado lá. E na hora de entregar o canudo, caiu exatamente ele para me entregar o canudo. Quando ele me entregou, eu pequei. Eu olhei para ele e falei assim, dei uma olhada assim para ele e puxei o canudo da mão dele. Depois eu vi que o canudo estava todo vazio, em branco, não tinha canudo, não tinha diploma nenhum. Me enganaram naquele dia. O diploma estava... Deu para me entregar depois. Foi tudo fake news. Fake news já começou naquele dia. E aí, o que aconteceu? Eu peguei ali e tal. Depois, lá na frente, mais na frente... Eu estava sendo eleito tesoureiro, trabalhando no DAN, e aí esse pastor entrou com um problema e ele foi para exame ser julgado e tinha, então, 5 pastores julgando. 2 foram a favor da sua liberação e 2 foram contra, e o último voto era o meu. Quando ele olhou para mim, os olhos dele cheios de lágrimas, eu falei para ele assim, colega, o que o senhor fez, ninguém aqui consegue perceber se é verdade ou mentira. Só quem pode saber é Deus. Por isso, eu vou votar a favor do irmão. O irmão está liberado. Depois, lá na frente, essa pessoa se perdeu totalmente. Eu fico pensando, o mal que foi feito em minha vida, terminando para pegar aquele canudo, eu olhei para ele e depois, lá na frente, uns 6 meses depois, o Senhor trabalhou isso no meu coração, aquilo saiu de mim, porque o Senhor trata quando você abre o coração. Quando você fecha o coração, o Senhor não tem como tratar você. Mas quando você abre o coração, o Senhor tem como tratar você. Ele trata você, Ele cura você, Ele ajuda você a passar por todas as dificuldades que você tenha. Moisés, eu estou chamando você. Moisés, você é um vocacionado. Moisés, seja qual for a dificuldade, eu estarei com você. E Moisés começa então a ser usado por Deus de uma forma grandiosa, e isso envolve, já nesse texto, já envolve questões muito grandes. Senhor, o Senhor me chamou, mas a minha família, que está em Midian, vai querer sair de lá? Não vai querer sair. Ele não questionou Deus sobre isso. Quem é que vai me dar proteção? Não, ele quis conhecer a Deus. Senhor, eu preciso saber, eu vou em nome de quem? Eu vou falar... eu vou representar quem? Eu sou.
é que está te enviando. E aí eu vou te mostrar quem eu sou para você. E aí essa revelação de Deus para ele fez ele se sustentar literalmente nesta palavra e sustentar o seu ministério, sustentar a sua vocação, sustentar a sua vida. E ele foi caminhando, 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 até ter a sua vitória final. E assim será com você também, em nome de Jesus. Você vencerá esse período de pandemia para estudar. Você vencerá as dificuldades das redes para você fazer o EAD. Você vencerá as dificuldades de comprar um livro, mesmo que seja caro. O Senhor vai resolver para você em nome de Jesus. O mais importante é que um dia você estará aqui nesse altar, se for assim, recebendo o seu diploma e sendo chamado por Deus para ser usado na obra dele em nome de Jesus. E você só tem que entender duas coisas. A primeira é que o chamado cai perfeitamente em você. E a segunda é que o Senhor dará as condições para você ir até o fim. E aí você só tem que responder diante do texto. Crer ou não crer nisso? É necessário crer para que estas coisas aconteçam em nossa vida. Finalizando, eu fiz uma prova do pastor Paulo Leite em 1993. Pastor Paulo chega de uma viagem missionária pela manhã, e aí um aluno que era da igreja dele falou assim: ó, Paulo chegou agora, pastor Paulo chegou agora, com certeza não vai dar prova hoje. E aí ninguém se preocupou. Resultado, tivemos a primeira aula com a professora Lina, e no segundo tempo, a gente já ia todo mundo embora quando vai subir no Paulo Leite pelas escadas com a prova na mão. Ele vai ter prova. Mas o senhor falou que se não adianta. Não adianta. Vai ter prova. Prova! Aí foi uma dificuldade. 3,5, 3, 4, eu tirei 4. Teve um irmão que tirou 5. A nota maior foi 5, a minha foi 4. E aí eu fico pensando, 4, a média é 7, a segunda prova vale 10. Para eu conseguir a média, eu tenho que acertar tudo. Vem a segunda prova do pastor Paulo Leite. Sabe o que eu fiz? Peguei aquela prova, botei a mão em cima e falei assim: Senhor, me ajude aqui. Pastor Paulo Leite é de usar pegadinha. Senhor, me ajude aqui. Tirei a mão e estava lá. Por que Deus chamou Moisés? Responda, mínimo 30 linhas. Falei, pelo amor de Jesus. E aí fui escrevendo. No final, veio uma coisa no meu coração. Porque Deus é soberano, porque Ele quis chamar. Coloquei isso lá no final da prova. E aí veio a minha nota, 10. 10. Quase impossível. Mas é nesses detalhes, apesar de ser uma prova, que você consegue enxergar Deus na sua vida, trabalhando em você, conduzindo você, e essa pequena experiência de dizer: Senhor, me ajuda aqui, Senhor. O professor, eu não sei o que ele vai fazer. 4, 5 perguntas, veio uma pergunta, e a pergunta é: por que Deus chamou Moisés? Podia escrever tanta coisa, mas não achar essa frase seria um 5, um 4, um 3. Eu recebi um 10. Por isso que eu digo, o texto vai nos fazer chegar a uma posição. Você crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Você crê, Moisés, que através das experiências que o Senhor está dando para você, como você viu lá em Gênesis 3, Moisés, a questão do fogo não consumir a sarça. Moisés, você crê diante
dessa revelação que eu estou fazendo para você agora, você crê que eu posso fazer o impossível na sua vida? A missão era humanamente impossível. Pronto, aqui é a chave. A missão dada a Moisés era humanamente impossível. Uma pessoa voltar e enfrentar todo o Egito e ganhar a missão, ganhar a vitória. A missão que o Senhor está dando para ele era impossível, tão impossível como ver uma sarça em chamas e ela não se queimar. Moisés, a missão que eu te dou é uma missão impossível, mas eu estou com você. Aquele fogo sou eu controlando e não vai queimar. Moisés, você não morrerá pela mão de Faraó, porque eu estou garantindo isso. Você só tem que crer. E isso acompanha a gente no casamento, no namoro, noivado, casamento, na formação, no ministério, em tudo que envolve nossa vida. Se você colocar esses princípios, você será muito mais do que vencedor. Amém? Eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham um ano letivo muito abençoado em nome de Jesus. Obrigado. Pastor Irimar Mariano Nunes esqueceu de citar, e como parece que os nordestinos estão invadindo mesmo o Sudeste. O pastor Décio Correia, que é o sogro dele, é baiano, não é? Miguel Calmon, foi meu colega de Dan. Ele, Potiguar, Rio Grande do Norte. Eu, cearense. Então é só a turminha cabeça boa, né? Cabeça agradável. Mas a gente não pode também ficar falando que o Nordeste produz coisa boa, né? O Brasil é riquíssimo e ele produz outros talentos em outras regiões. Por isso, nós vamos agora dar oportunidade para você entender o que é o SETA, através do nosso coordenador, pastor Danilo da Rocha Reis, que ele, como diz o pastor Gerson, que é aqui da igreja, ele faz parte, ele é lá de Passa Três, né? Da Grande Passa Três. A Grande Passa Três engloba Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Volta Redonda, Barra. Essa é a Grande Passa Três. Cabeça do pastor Gerson, isso é a Grande Passa Três, né? Fazer o quê? A gente entende assim. Então, chamar o Danilo, que é o nosso coordenador do SETA, para que ele também traga essas informações do SETA para vocês. Paz do Senhor, os amados, boa noite. Bom estar com os amados de novo. O Irimar eu conheci pouco, na área que eu participei lá embaixo, na USB. É um prazer tê-lo aqui, prazer recebê-lo. E eu quero dizer aos amados que esse é um momento especial. Não é só o pastor Irimar que é teimoso às vezes, eu também sou teimoso. Eu lembro que no começo do ano passado, eu disse à direção da igreja de Passa Três que eu não seria nem diretor e nem coordenador do SETA a partir de 2021. E eu já tinha comunicado isso ao pastor Gerson, ia comunicar depois à diretoria do SETA, porque eu estava cansado. Trabalhando o dia inteiro, eu era motorista, trazia os alunos toda sexta-feira para o seminário, era coordenador, professor, motorista e porteiro, que eu abria e fechava o seminário. E eu disse, pastor Gerson, estou cansado, vou dar um tempo. E aí eu me lembrei de algo que Deus colocou no meu coração há alguns anos, e Deus tem ministrado isso muito forte ao meu coração. Josué capítulo 13, verso 1, para nós entendermos o projeto EAD. Quando o pastor Gerson me convidou, ele disse assim, Danilo, vem trabalhar com a gente, você quer trabalhar com a gente, mas você vai trabalhar em casa. Eu falei, opa.
Aí me lembrei de Josué capítulo 13, Deus tem ministrado sobre meu coração há algum tempo. Verso 1 que diz assim: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, preste atenção agora, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. O que é o projeto EAD? O projeto EAD nada mais é do que ainda tem muita terra para ser conquistada. Esse é o projeto. Desse tempo que nós estamos no seminário, nós temos alguns pastores já formados conosco. Professores, eles se tornaram. Alguns estão no caminho. Hoje eu trouxe 2 documentos para entregar a 2 alunos que se formaram conosco, e mais um que vai ser assinado, que eu vou levar para a Passa 3, para um aluno que está estudando à distância, lá no seminário, fazendo as 2 matérias, para também poder entrar no quadro de ministro. E Deus tem colocado isso no meu coração, ainda há muita terra para ser conquistada. Tem muitos lugares que nós não podemos ir de forma pessoal, física, mas hoje nós temos a internet. Paulo tinha as cartas, nós temos a internet. Isso é o EAD. Nós vamos estudar aqui, lecionar aqui, e quem sabe nós vamos ter alunos sendo preparados como obreiros lá na Angola, lá nos Estados Unidos, lá no Sul, lá no Norte, lá no Nordeste. Porque nós estamos inaugurando e o nosso propósito é ainda há muita terra para ser conquistada e nós queremos conquistar porque aquele que nos chamou para conquistar. O curso EAD, já entrando no assunto diretamente, ele vai, não sei aqui quantos já tiveram acesso, alguns professores já me procuraram preocupados com isso, de como vão ser as aulas, como vão ser ministradas as aulas. E será muito simples. Eu já estou lá com o responsável do TI, que é quem nos vendeu a plataforma. E nós já estamos trabalhando com a plataforma, ela já está no forno, quase pronta. Faltam alguns detalhes. Como ela vai funcionar, a funcionabilidade dela. Toda aula estudada aqui também será ministrada EAD. No EAD você vai ter acesso a arquivos, a vídeos, quem sabe a livros, a fóruns. E você aqui em Volta Redonda, Passa 3, Barra Mansa, Barra do Piraí, que está aqui com a gente, vai poder dialogar com alguém que está em Minas Gerais, conversar, trocar uma ideia. O nosso ambiente ele vai estar preparado para tudo isso. Tudo isso. Como vai funcionar a questão das notas e das matérias? No EAD, todas as provas praticamente serão de múltipla escolha. Cada aluno terá 3 tentativas. Olha que facilidade. Hoje eu faço uma pós-graduação à distância que funciona do mesmo jeito. A nota mais alta será aquela que estará valendo. Ali você vai ver o seu professor. Ali vão ser ministradas aulas ao vivo. Aqui estará ministrando uma aula e o aluno, seja onde estiver, estará assistindo essa aula. Tudo isso será feito. A igreja vai ser unida, os alunos vão ser unidos no mesmo ambiente, seja onde ele estiver. Porque nosso propósito é conquistar aquilo que ainda precisa ser conquistado. E eu creio que o ambiente EAD, com as matérias que vão ser lecionadas, a grade do EAD é a mesma grade do semipresencial. Ao mesmo tempo que você estiver estudando ética cristã aqui, o EAD vai estudar ética cristã também. Tudo isso vai ser englobado no mesmo ambiente. Por isso, até os alunos daqui vão ser englobados no ambiente virtual. Para isso, já peço aos irmãos, mandem para mim o seu cadastro. Nome completo, o endereço,
e-mail, CPF, para que possamos cadastrar cada um de vocês, para que vocês façam parte. Eu estou aqui no meu celular. Eu esqueci de perguntar se o DataShow estava funcionando, porque eu ia usar o DataShow para mostrar como é que funciona, basicamente. Eu estou com ele aqui no meu celular. Do seu celular você pode estudar. No intervalo do seu almoço, do seu serviço, você vai poder estudar. Você vai poder entrar. Qualquer hora. Então, isso é mais uma ferramenta para que possamos alcançar aqueles alunos que dizem para a gente assim, eu não posso estar lá na sexta-feira à noite. Eu não posso. Essa hora eu estou trabalhando de turno. Mas de manhã ele pode estudar, depois do almoço ele pode estudar, ele pode assistir às aulas. Então, nosso ambiente virtual ele vai funcionar dessa maneira. Nós queremos alcançar mais, alcançar mais, alcançar mais, rompendo fronteiras, conquistando aquilo que precisa ser conquistado. Esse é nosso objetivo. Eu tentei, sabe, Irimar, fugir. Ano passado eu falei, estou cansado, eu sou motorista, eu sou coordenador, eu sou professor, eu sou porteiro, está na hora de passar a vez para alguém. Mas Deus falou assim, vai continuar. E eu estou aqui dizendo que eu estou feliz com esse chamado. E eu quero trabalhar com vocês, quero ser amigo de vocês, quero ser pastor de vocês, para que possamos caminhar juntos, ajudando, auxiliando. Esse é o ambiente EAD. Amém? Claro que o ambiente EAD não tem como falar tudo sobre ele agora. Conforme nós formos caminhando, nós vamos mostrando, nós vamos revelando o ambiente EAD para vocês. Professores estão preocupados, talvez você é aluno, como que eu vou acessar, como é que funciona? É super fácil. Ok? E aí nós vamos conversando, nós vamos revelando isso a cada dia e nós vamos trabalhando. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma coisa? Sim. 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 Só EAD. Sim. Mais alguém? Não. Melhor. A pergunta é, vai ter só curso EAD sem o presencial? Sim. Vai ter os alunos só EAD. Carlinhos, por favor, me repete aí. Não, a pergunta é, a plataforma vai ser idêntica à anterior? Não, é uma plataforma nova, de melhor acesso, muito melhor. Tá? Muito mais fácil. Você vai logar, já vai estar na tela principal o nome das matérias que você precisa fazer, você vai clicar na matéria, vai estar lá, módulo 1, artigo 1, vídeo 1, tudo vai estar ali fácil para você acessar. Tudo, tá? Fácil mesmo, fácil mesmo. É mais fácil do que o WhatsApp, pode ter certeza. Muito mais fácil. Mais alguém? Ninguém? Eu gostaria, nesse momento, então, de apresentar o grupo, os irmãos que receberam o chamado de Deus e disseram, sim, nós queremos trabalhar. Eu estou aqui como coordenador, e já foi apresentado aos amados, pastor Domingos Sávio Salles de Araújo, presidente do nosso seminário, pastor Gerson Moura Martins, vice-presidente, pastor presidente da igreja local. Pastor Ricardo Vaz da Silva vai ser o tesoureiro. Seminarista Helenice Melo Salles de Araújo, nossa secretária. Não mudou muita coisa, né, Helenice? Já era secretária, né? Conselho Fiscal do SETA, pastor José Antônio de Souza Medeiros, relator do Conselho Fiscal. Pastor Adilson Rabelo Gomes, primeiro vogal do Conselho Fiscal. Está aí.
Licenciado Jonatas Posidônio Rosa, segundo vogal do Conselho Fiscal. Também temos os nossos professores, pastor Gerson, vice-presidente, Teologia e Direito. Também temos o pastor Ricardo Vaz da Silva, formado em Teologia. Nós temos também pastor José Antônio de Souza Medeiros, Teologia. Pastor Adilson Rabelo Gomes, Teologia. Pastor Levi de Macedo Amaral, Teologia. Eu, pastor Danilo da Rocha Reis, Teologia e Pós-Graduação. Pastor Luciano da Silva Gomes, Teologia. Pastor Adair Cruz do Amaral, Teologia. Doutora Rosimar da Silva Ferraz Medeiro, Psicologia. Licenciado Jonatas Posidônio Rosa, Teologia e Fisioterapia. Licenciada, teóloga, Bianca Alves, se eu não me engano, está fazendo Sociologia agora também, né? Formando em Sociologia. Licenciado Tiago Martins, também teólogo. Seminarista Helenice Melo Salles de Araújo, na área da música. Também já temos os seguintes alunos: Alexandre, Almir, Ana Cristina, Anderson, Andresa, Carlos Antônio, Carlos Magno, Carlos Silva, Edivaldo, Glaucio, Helenice, Jaqueline, Jardel, Joelcia, Liliane, Luciano Pereira, Patrícia, Paulo Henrique, Priscila, Robledo, Tatiana, Vanessa Carla, Wendel, esposo da Vanessa, Wendel Faria, Wilson Barbosa. Esqueci o Antônio. Esqueci alguém? Laura. Esqueci a Laura, tem que colocar a Laura aqui. Maninho? Anderson está aqui com a gente. Esqueci mais alguém? Ninguém? Então, assim inicia o nosso ano letivo do SETA, com esse grupo de diretor, grupo de professores e grupo de alunos. E lembre-se, há muita terra para ser conquistada. Amém? Tá. Pastor Domingos? Nós estamos chegando ao final da nossa aula inaugural. É um desafio, você viu isso. Você viu que há muita terra a ser conquistada, tem muita coisa para a gente ver. E nós ouvimos, principalmente nessa noite, que o chamado de Moisés foi algo especial na vida dele e alcança também as nossas vidas. Quero desejar a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom fim de semana. Que você esteja na sua igreja no próximo domingo, cultuando, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Quero agradecer a presença do pastor Irmã Mariana Nunes, e ele está acompanhado do pastor Antônio Carlos Neri. Eles vieram do Rio de Janeiro. Que Deus os abençoe também no retorno, e que não tenha mais essa dificuldade, pelo menos, do engarrafamento na descida da serra. Tá certo? Se você que está nos assistindo está desejoso de matricular-se no SETA, faz o contato que está passando aí no rodapé a informação. É só ligar para o celular, DDD 24 999928997, e você vai ter mais informações. Lembrando você também que amanhã, às 9 horas da manhã, a Igreja Água da Vida tem um programa na Rádio 88 FM. É o programa da família Água da Vida. Começa às 9 horas da manhã, de 9 às 10. E amanhã é a última vez que a gente vai ter o programa nesse horário, tá? De 9 às 10. A partir do outro sábado, dia 13, o programa vai ser transmitido das 13 às 14 horas. Vai acontecer uma mudança no horário da Rádio 88. Eles precisaram fazer um planejamento interno da grade da rádio, e aí o nosso horário foi para as 13 às 14. Tá certo? Vamos ficar todos em pé, vamos agradecer a Deus essa aula inaugural, lembrando que no próxima sexta-feira, dia 12, aí a gente já tem o início às aulas, tá?
eu já estarei aqui dando aula também, os pastores estarão aqui dando aulas, pastor Danilo, pastor Gerson. A grade já está pronta o ano todo. Você que já está inserido no seu ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, você já tem acesso exatamente a toda a grade, aos horários, quantas aulas, quem é o seu professor, está tudo certinho, tudo redondinho. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Feche teus olhos, oremos e depois você vai receber a bênção. Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, glorificamos o teu nome por tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite e por tudo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. A responsabilidade agora ficou conosco, Pai, de ouvir a tua voz e dar uma resposta ao desafio que o Senhor está nos propondo. Ajuda-nos, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder esteja sobre nós, sobre o nosso seminário, sobre os professores, sobre todos aqueles que estarão integrando durante todo este ano, Pai, as aulas. Cuida de todos, ó Pai. Abençoa o teu servo, pastor Irimar, que estará retornando ao Rio de Janeiro. Sê com ele, Pai. Dê a ele, ó Deus, o controle do veículo, a direção, o livramento, ó Deus. E todos aqueles que também vieram, ó Deus, de suas casas, de seus lares, de outros municípios, que a tua mão também os conduza em paz. E ao final de tudo, somente o teu nome seja adorado, exaltado e glorificado. Isso te pedimos, Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado, eterno e maravilhoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com toda a família Água da Vida, com todo o corpo de alunos do SETA, com toda a coordenação e diretoria do nosso seminário, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Deus te abençoe e vá em paz.